Vaidade. Aí lembra do que eu falei da vaidade, ganância e orgulho? Que infelizmente faz com que a igreja hoje seja o nosso campo missionário. E muitos que pensam que só quem tem teologia, tem muita coisa que tem valor. Como se Deus não distribuísse dons, né? Exatamente. Uma coisa Né? Até porque a procura pelo estudo de teologia pode ser até como desdobramento do seguinte: eu recebi um dom e eu quero amolar a faca que Deus me deu. Não é mesmo? E não necessariamente, no caso, a pedra de amolar vai fazer o trabalho da faca. Não, ela só vai amolar a faca, mais nada. Se não tem a faca, não adianta a pedra para amolar. E aí, a gente, por exemplo, observa que assim, em relação a isso, né, alguns vão para o campo missionário como cooperadores e se acham no direito de, algum tempo depois, retornarem para ser consagrados a pastores e dirigirem grandes igrejas, né? E aí nisso, enfrentar o campo missionário, na verdade, ser mais servo ainda do que os outros. Não adianta, né? Não adianta ir para o campo missionário pensando que lá acontecerá a mesma coisa que na igreja local, né? E aí nisso, por exemplo, a gente olha para cá e vê que assim, são realidades diferentes. Enquanto aqui no Brasil, em pouco tempo, se enche uma igreja, lembra do pastor que eu falei dos Estados Unidos? Em outros lugares se gastarão anos para conseguir um pouquinho de crente, né? Aí o indivíduo ele vai pensando assim: ah não, é só eu vou levar tantos R$1.000, né? Ou então eu vou conseguir R$500 mil e vou chegar lá, abro uma loja e parará. Não, filho, lá não é Brasil é Brasil. Estados Unidos é Estados Unidos, Itália é Itália. Então assim, não vai ser simples assim. E cada lugar é uma cultura, não vamos esquecer que você é o forasteiro. O pessoal até confia em você, até você conseguir entender o significado da língua, o que aquilo ali é dito, né, naquele contexto ali, é importante pensar, né? E aí nisso, experiência missionária é um processo demorado, dificultoso, é preciso ser preparado. Para onde você vai? Onde é o campo? Qual é a cultura de lá? O que o povo aceita ou não aceita? Qual é o protocolo? E aí nisso, descobrindo o chamado. O chamado está no âmbito espiritual. O chamado vem de Deus. O chamado é orientado pelo Espírito do Senhor. Haverá sensibilidade espiritual no chamado. O chamado é precedido de sinais. O chamado passa pelo grito dos outros, né? Deus me chamou para ser pastor. Foi? Tá. Mas como é que você percebeu isso? Deus falou comigo. Sim. Como? Ele falou audivelmente. Tá. Como mais? Como assim como mais? Não, Deus tem que ter falado com mais alguém. Alguém tem que ter de alguma forma reparado que você tem demonstrado algo que assim, opa, fulano é vocacionado. Não basta aquele negócio de assim, eu falo bonito. Porque um excelente pregador não significa que ele vai ser um pastor. De repente, ele como pastor vai dar ruim, né? E aí, uma outra situação, por exemplo, até que ponto uma pessoa que não é vocacionada, se de repente ela esbarrar numa igreja que o pessoal é um pessoal difícil, essa pessoa pode ficar até desencantada com a igreja e desistir do ministério. Se não deixar até de ser crente. É muito sério isso. Entende? Então, é importante ser chamado. Lembra do que eu falei na semana passada, que a gente está numa guerra? É uma luta. Não é um negócio de graça. É um negócio que assim, é penoso. É batalha. Né? E aí nisso, a gente precisa ter essa ideia. Quem mais falou que eu sou chamado? Meu pastor reparou isso? Quem mais falou que eu sou chamado? Os irmãos da minha igreja reparam isso? Quem falou que eu sou chamado? Minha esposa percebe isso? Porque às vezes o camarada ele quer porque quer. E às vezes a esposa fala assim, Armandinho não leva gente com isso não, pastor, vai por mim. Tá dando para entender? Né? Então, considerações finais sobre o chamado missionário. Vamos pegar aqui. A questão para muitos crentes é saber
se de fato são chamados para fazer missões. Nada mais importante para o servo de Deus do que ter convicção de que está dentro da vontade do Senhor, pois com essa convicção será mais fácil passar pelas provas que enfrentará no labor missionário. Em conferências missionárias, simpósios e cultos missionários, o coração é sensibilizado e o desejo de fazer missões brota com facilidade. Mesmo assim é necessário ter convicção. Há muitas ideias sobre o que é chamada. Algumas são baseadas mais em sentimentos puramente humanos do que na realidade espiritual e bíblica. Só a Bíblia poderá resolver esse problema para definir uma chamada missionária. Evidentemente, o livro de Atos é um livro de missões, é o lugar onde encontramos a resposta. E aí, para a nossa reflexão, sabendo da importância da obra missionária e quão difícil é realizá-la, principalmente por causa da seriedade dessa obra e por ser um trabalho para o Senhor Deus, faço uma análise crítica sobre os missionários lançados ao campo nos dias atuais. A maioria está de fato preparada? As motivações são corretas? Conhece algum missionário aventureiro? Né? E aí é para a gente pensar. Né? É o Paulo, seu nome, né? Paulo até falou sobre o missionário, né, que viu aquela questão da conta do Itaú e conseguiu aquela oferta. Aí observe bem, né, a importância de você ter sensibilidade espiritual. Agora, imagine se você não está com aquele pensamento assim: Deus tem solução para mim. Aí já começa: ó vida, ó céus, ó azar. Senhor, o Senhor não gosta de mim. Se o Senhor gostasse de mim, o Senhor não me mandava para esse lugar aqui. Olha como é que está a minha vida. Por que eu fui deixar o meu emprego naquela multinacional? Por que eu fui deixar a minha carreira militar? Por que eu fui sair de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Eu estava tão bem na minha barraca de x-tudo. O Senhor me manda para um negócio desse aqui. Aí o que acontece com a pessoa? Agora, quando a pessoa tem aquela ideia assim: olha, Deus está comigo, e onde Ele me plantar, eu vou florescer. Não, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu vou florescer. E eu vou ficar igual Jacó, agarrado no anjo. Não vou sair daqui enquanto não florescer. Amém? Vamos para o segundo capítulo? Aí, as qualidades e qualificações do missionário. A obra de Deus, ao contrário do que a maioria pensa, não pode ser realizada de qualquer maneira. Aqueles que se colocam à disposição do Senhor, eles vão precisar o quê? Entender que devem buscar preparo para se qualificar, para exercer. Perfil do missionário. Precisa desenvolver algumas características próprias daquele que quer de fato ser usado por Deus para levar a mensagem. Né? Então assim, peraí, tem coisa que eu tenho que treinar. É claro que, por exemplo, nenhum de nós aqui nasceu sabendo tudo. Então a gente faz o quê? Eu tenho que aprender algumas coisas. Né? Eu lembro que quando eu assumi a minha igreja, uma coisa que eu sentei no meu coração: Senhor, eu tenho que ficar aqui pelo menos 5 anos. Se eu não aguentar ficar 5 anos, eu não posso continuar. E aí, estou indo para onde? Né? Mas assim, onde eu quero chegar com isso? Se a gente não tiver tenacidade, a gente não consegue nada na vida. Entende? Se a gente não tiver aquela ideia assim: olha, eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou plantar e eu vou colher. Pode não ser hoje, pode não ser agora. Imagina se Jeremias tivesse a mentalidade dos crentes de hoje. Não pregaria. Ninguém se converte com a mensagem do homem. Você foi levantado, pastor, já com 30 anos? 31. 31, tem 41? Não, eu tenho 44. Ah, 44. Isso, vou fazer 45, estou indo para meio tempo. Aí o que acontece? Antes de você estar lá na igreja, já tinha outro pastor antes de você? Sim, meu pastor me consagrou. Ah, tá. Mas ele está lá contigo, continua lá. Não, eu fui convidado por uma outra igreja. Entende? Eu não plantei a igreja. Entende? Aí é que a igreja batista é autônoma. Então o que acontece? É a igreja que já está organizada que te chama, ou você planta uma igreja. Entende? No caso, você não está num campo e o presidente te manda para alguma filial. Entendeu? Ou você planta, né? Ou você é convidado por uma igreja já organizada. Você já predominava lá não? Foi assim? Não, eu nem conhecia a igreja. Eu fui convidado,
Aí fiquei lá entre abril e agosto, pregando, visitando, enterro, né, esse negócio assim. Aí o que acontece? Chegou em agosto, foram e votaram sobre eu ficar lá com eles de vez. E aí, em relação à questão, né, de desenvolver características, atributos necessários. Toda pessoa que é chamada para uma tarefa, ela é escolhida por suas qualidades que facilitaram o desempenho dela. Qualificações pessoais. Além do que foi especificado anteriormente, que diz respeito a questões espirituais, experiência no trabalho do Senhor, o missionário deverá desenvolver habilidades em áreas mais pessoais que agem diretamente no emocional. Não vamos esquecer, né? Nós vamos trabalhar com gente. Gente tem esquisitice. Entende? É aquele caso, às vezes o indivíduo tem um trauma do passado, ele tem alguma situação relacionada com a criação que ele recebeu. Digamos que o indivíduo ele foi criado por um pai muito exigente. Aí se ele vê um pastor que é muito firme, ele já fica na defensiva porque ele lembra do pai. Entende? Ou então se ele cresceu sem respeitar a autoridade de pai e mãe, ele vai para a igreja como? Achando que a igreja é casa da mãe Joana. Então é importante você ter uma noção de psicologia, não para você ser psicólogo, mas para saber que existem pessoas com vários perfis. Cada um é cada um. Por exemplo, eu como pastor, não dá para eu tratar todo mundo do mesmo jeito. Tem gente que se eu falar um pouquinho mais duro, a pessoa chora. Tem gente que se eu falar mole, ela não me escuta. Tem gente que se eu falar muito, ela fala assim, eu já entendi, pastor. Tem gente que se eu for objetivo, como assim? Entende? Cada um é cada um. E aí você vai, você é desse padrão, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou desse jeito, e todo mundo diz, não, eu sou pastor assim mesmo, para... Não, negativo. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Eu não tenho essa de assim, ano que vem eu sou a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Então, é importante a gente ter essa ideia de autodesenvolvimento. E o missionário tem que desenvolver as habilidades, que ele vai lidar com gente. E aí a gente, por exemplo, deve observar, né, o seguinte, que como os personagens da Bíblia passaram. Quer ver uma coisa interessante? Jesus, quando é fluxo de sangue, pô, curou. Cegueira, pá, curou. Não sei o que lá, pá, curou. Questões de personalidade, é caminhada. Jesus não falou assim, Pedro, eis que te digo, agora você é top. Não foi assim. Foi caminhada. Bronca, puxão de orelha, chamada. Tiago e João, no teu reino a gente quer estar ali, ó. A gente quer estar sentado lá na frente contigo. E todo mundo olhando, ó, é isso que a gente quer. Jesus vai dar-lhe a chamada também. Então, até quando vos sofrerei? Por que vocês não repreenderam esse demônio? Por que vocês não fizeram isso? Então, é caminhada, é caminhada. Jesus não dá sopro, Jesus não bota a mão na cabeça, Jesus não faz nada disso. Personalidade é caminhada. E aí a gente vai sendo moldado, tratado, ele senta, conversa, conta uma parábola. E a gente quer fazer mágica na igreja, né? Entendeu? Aí a gente, por exemplo, de repente, está querendo tirar o espírito de rebeldia do irmão, mas o que acontece é que o irmão, ele nunca aprendeu a lidar com a autoridade na casa dele. Então ele vai precisar de alguém que caminhe com ele, para ele perceber que ele aprendeu errado esses anos todos. Ou seja, o cara ele vai ser educado depois de 40 anos de idade. Falaram isso hoje. Entende? Está entendendo? Por exemplo, pastor é pai de adulto. E pai de adulto não sacode pelo braço. Pai de adulto não vai ficar dando chinelada. Pai de adulto senta e fala assim, ó cara, a situação é essa. Aí o cara quebra a cara, aí volta, ó. Por que está acontecendo isso? Por causa disso, disso, disso e disso. Ah, quem sabe sou eu. Tá bom. Criança não. Por exemplo, hoje, minha esposa fala, Bernardo, cadê seu filho? Eu falei, deve estar lá na cozinha. Tá aqui na cozinha não. Aí um silêncio. Quando ele fica em silêncio, fica todo mundo preocupado.
ele estava subindo os degraus para ir para a escada do vizinho. Aí nisso, só que ele sabe subir, mas não sabe descer. Graças a Deus a gente viu. Aí, é claro, né, eu tirei foto para mandar para a família e fiz o vídeo. Aí eu olhei para aquilo, eu falei, não pode mais cochilar esse negócio. Aí peguei, né, um varal de chão, botei como uma parede, né, na escada do vizinho, né? E aí nisso ficou igual a armadilha de rato, né? A gente está na sala, quando cai o negócio é porque ele puxou. A gente vai lá, pega ele pelo braço, tá rindo? Pega ele pelo braço, ele fica injuriado, mas a gente é mais forte, pega pelo braço. Quando ele tiver 30 anos, não vai ser mais assim. Quando ele tiver 30 anos, é preciso que ele tenha abertura e humildade para me ouvir falar. É preciso que ele me procure e peça orientação. Porque não dá para eu ficar invadindo o espaço dele como se ele fosse uma criança. E aí, é isso que, por exemplo, eu não sei se você percebe, Jesus faz isso com os discípulos. Quando o pessoal fica chateado, porque Jesus parou de dar pão, né? E Jesus falou assim, você está vindo para cá por causa do pão. E aí Jesus desceu-lhe a marreta, né? Tem gente, é o que eu falo, o pessoal, meu pastor é Jesus, né? Não. Duvido que Jesus seria pastor de nossas igrejas hoje. Com todo amor e respeito que eu tenho por Jesus. Vocês estão aqui por causa do pão, vocês não estão aqui por causa do pão do céu, vocês estão aqui porque vocês querem encher o bucho, tal. Aí nisso, o que acontece? Aí os crentes fazem o quê? Já viu o crente pirracento que levanta no meio da mensagem? Né? Aí nisso sai outro, tal. Aí qual é o apelo que Jesus faz? Nessa noite quero fazer um apelo. Quem mais quer ir embora junto com os outros? Aí eu pergunto, que pastor duraria nas nossas igrejas hoje? Pode pegar o pastor mais macho. Igual Jesus, não duraria. Porque a mentalidade é a mentalidade de cliente. Entende? Só que Jesus não era preso de denominação, Jesus não era preso de organização, Jesus não era preso a nada. Quer me ouvir? Vem. Não quer ouvir? Vai. E acabou. Entendeu? Então, é importante a gente ter essa ideia, né, de que assim, Jesus ele foi moldando os caras. Senhor, não, o Senhor não tem que lavar o meu pé, não. Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Não, Senhor, eu lavo o corpo todo, não precisa ser o corpo todo, não, é só o pé. Tá entendendo? Mostra o pé, 01. E acabou. Então aí você olha uma situação dessa que assim, e amou-os até o fim. Foi assim que Jesus trabalhou. Jesus não deu um sai, não fez um take. Jesus não fez nada disso. Na hora de curar, curou. Na hora de libertar, libertou. Na hora de personalidade, bate-papo, caminhada, puxão de orelha, chamada, até os caras se enquadrarem. Esse é o caso, né? E aí, prepara o missionário no âmbito espiritual. Alguns crentes mais espirituais pensam que para a obra de Deus não é necessário algum preparo. De estatística, lembra dos 7% da cidade nos Estados Unidos? Né? Da estatística, de projetos, organizações e cuidados dessa natureza. E aí, é preciso tanta conduta espiritual, conhecimento profundo da palavra de Deus e disposição psicológica. Se a gente, por exemplo, observar, né, no caso do preparo do missionário, olha, hoje eu estou orgulhoso de mim, gente, estou orgulhoso de mim. Se a gente, por exemplo, pensar, né, no preparo do missionário, deixa eu só pegar aqui, na questão, né, da conduta espiritual, é importante você lembrar que quem você é longe dos outros, uma hora vai aparecer perto dos outros, né? Vamos pensar na semente e vamos pensar na planta. Aquilo que a semente está sendo, uma hora vai vir à tona. Então, nada melhor do que você estar sempre cuidando daquilo que você é lá quando ninguém está vendo. Não estou dizendo que assim, a gente, você tem gosto, de repente comer carne escandaliza seu irmão. Às vezes você gosta de uma coisa que o outro irmão acha que crente não faz isso, né? Então, eu costumo brincar com o pessoal da minha igreja, tem gente que acha que porque eu sou pastor, né, eu chamo a minha esposa de irmã toda noite, né? E aí nesse caso, por exemplo, tá rindo, irmão? Então, por exemplo, às vezes as pessoas elas cobram da gente, né,
uma espiritualidade alienígena, né, que assim, Jesus não tinha. Tanto que lembra quando Jesus fala, vem João, né, que é daquele jeito que ele é, e o pessoal diz que tem demônio. Vem o Filho do Homem, e o pessoal fala que é beberrão, comilão e bebedor de vinho. Então você percebe que assim, tem coisas que às vezes você faz ou que você não faz, que tem gente que por pensar diferente, vai dizer que você não está sendo crente, né? Como por exemplo, de repente você brinca e alguém fala assim, crente não brinca, né? Uma coisa. Aí, ou de repente você está sério, crente não pode ser carrancudo, né? Ou então, você, sei lá, qualquer coisa, né? Você foi tomar um banho de piscina, crente não toma banho de piscina, né? Não fica nervoso. Sei lá, entende? Assim, eu fico imaginando essa pessoa, mas deixa a passagem de Jesus para lá. E aí nesse caso, né, Jesus chora lágrima de sangue, fala que está angustiado até a morte e chama os discípulos para ficarem com ele. Jesus está pedindo amigo para um momento de aflição. E eu quero bancar o Superman, né? Fazer o quê? E aí nesse caso, a importância da conduta espiritual, a vida com Deus, aquilo que você é no secreto, vai acabar se revelando. Então cuida de quem você é no secreto. É simples isso, né? Geralmente eu uso um exemplo. As irmãs que são casadas, não pensem que isso acontece com os outros maridos, tá? Acontece só comigo. Por exemplo, uma coisa é eu passar na rua e aí tem aquela dona bonitona, cheia de curva, aquela coisa todinha, e a Gisele está do meu lado. Por quê? Porque como eu sei que a Gisele está do meu lado, aí eu estou no carro ali, eu sei que a Gisele já viu a xuxinha do cabelo da moça, já viu a ponta rachada do cabelo da moça, a Gisele já viu o furo da calça legging da moça, já viu a unha descascada no pé da menina, e já viu também, né, o desgaste da sandália rasteirinha. E já me viu, que é a parte pior. Então o que acontece? A tendência é o quê? Eu olho para o horizonte. Oh, você viu aquilo? O quê? E pronto. Agora, o Roberlan... Aprende aí, tá dando para entender? O Roberlan, né, sem a Gisélia, ele é o Roberlan que está um pouco mais folgado. Então eu tenho que tomar conta desse Roberlan. Porque o Roberlan com a Gisélia tá tranquilo. Ela toma conta. Tá dando para entender? Porque é o seguinte, Deus perdoa, a Gisélia é menos legal que Deus. Entendeu? Então, como eu sei que a Gisélia é menos legal que Deus, eu tô ali. Só que aquilo que eu sou no secreto, uma hora vai desabrochar, gente. Aí daqui a pouco, tô eu sem me controlar, olhando para lá e para cá, do lado de uma ovelha. Como é que eu desfaço isso? Tem como desver? Não tem. Entende como é que é o negócio? Então é o seguinte, se quer ir para o campo, você tem que cuidar daquilo que você é no secreto. Tem que cuidar, não tem como. Porque uma hora isso vai aparecer. Né? Eu espero, né, que nunca apareça. Mas a tendência é aparecer. Aquilo que você lê, aparece nas suas conversas. Você não percebe, mas quem te ouve percebe. Tá entendendo? Os amigos que você tem, aquilo ali acaba se manifestando, né, nos seus pontos de vista, nas suas opiniões. Eu não tenho a mínima dificuldade de saber com que tipo de crente o crente que está falando comigo anda, pelas coisas que ele fala. Eu já sei logo, esse aqui deve andar com o irmão fulano de tal, esse aqui deve andar com fulano de tal, que fica parecido. As pessoas ficam parecidas. Os pontos de vista se convergem. Mas interessante que... Só que a pessoa não percebe. Essa aparência é sempre nos defeitos. Dificilmente você vê alguém copiar a qualidade. Porque a qualidade custa. Eu ando com o Roberlan, E mas aí aprende... os defeitos dele eu aprendo, mas a qualidade do Roberlan eu não aprendo. Porque a qualidade dá trabalho. Esse é o caso, entendeu? Assim, aquilo que a pessoa tem de melhor, há um esforço. O que ela tem de pior é só deixar. Por exemplo, saúde. Quer estragar? É só deixar. Vai comendo qualquer coisa, vai fazendo qualquer coisa e pronto. Espiritualidade, é só deixar. Não lê a Bíblia, não ora, não vai pro culto, tá? Entende? Qualquer coisa, casamento, quer estragar, é só deixar. Não diz eu te amo, não dá um beijo, não dá um abraço, né? É só deixar. Agora, tudo que é para desenvolver, aí você tem que fazer alguma coisa. Né? Ah, quero ir para a Polícia Federal. Como? Deus vai me botar lá. Como? Um anjo
Não vai. Tá entendendo? Aí depois diz que o filho do diabo passou, mas o filho do diabo estudou, pô. Rafael, tem que encontrar esse anjo aí. Entendeu? Vou acender uma vela. Que Deus te guarde, né? Porque uma hora a regra do jogo muda no meio do jogo. Olha o que está acontecendo aí com alguns grupos. Né? Que Deus te guarde desse anjo. Aí nesse caso, não, só Acendeu uma dica. vela de Aí nesse caso, cuidado. Aí nessa situação, né, a maturidade. Paulo até fala que não deve impor as mãos sobre o neófito. Por quê? Porque na hora da pressão, como é que vai ser esse cara? Tem que ser alguém experimentado. Alguém que está com as costas largas para tomar a burdoada, porque vai levar a burdoada. Vai levar. Ou você acha que você vai pregar contra o pecado e vai ficar todo mundo feliz? Ah, que bonitinho. O irmãozinho está falando que é errado, né? Tal, não sei o que, parará. É isso aí, pregador, tá certo. Esse cara que fala aí tá certo, é até você falar o pecado dele. Quando você fala dele, enquanto você fala dos outros, ele está contigo. Ele está fechado. É teu fechamento. É teu obreiro auxiliar ali, ó, purinho. Agora, quando tu esbarrar no pecado dele, virou seu inimigo. E se você não tiver couro grosso, desculpa o termo, não vai dar. Isso é o que? Maturidade. Ou seja, hoje a pessoa gosta de mim, mas uma hora eu vou pisar no pé dela. Não tem como. Não tem como líder espiritual agradar todo mundo toda hora. O ofício do desagrado faz parte do nosso trabalho. Já viu mãe agradar filho toda hora? Por mais que queira. Vai chegar uma hora que vai assim, essa toalha aí, tá indo com quem? Eu vi a hora que você chegou, hein? Sabe na internet. Entendeu? Vai chegar uma hora que aqui, ó, vai ficar raiva, vou ficar injuriado. Entendeu? Não tem como. E o trabalho do líder espiritual é um trabalho de mãe. Não é nem às vezes o de pai. Que o pai está meio de longe e só vem, né? E pronto, depois volta. A mãe é que fica ali, ó. E o líder espiritual é mais ou menos isso. Tá indo? Tá dando para entender? É trabalho de mãe. E se não tiver maturidade, sabe o que a gente faz? Deixa essa gente para lá. Eles vão se lascar. Entendeu? Ele tá aí. Aí nesse caso. Aí... Estou aqui ouvindo e infelizmente o líder ele fica sozinho. Nem a família, nem a mulher dele ele tem do lado. Eita, Isso mano! é inevitável. Isso é inevitável, porque uma hora a mulher dele se estranha com o membro e ele não pode ser parcial. Ele é pastor. É pastor. Já era. O filho é a mesma coisa. Tá o professor dando aula, tá o filho no celular mandando mensagem para namorar. Epa! Pois é. Aí não pode. Aí tem que falar. Olha aí. Aí dá problema. Aí dá Mas é o pastor, eu sou pastor. Não tem pra onde correr. Infelizmente. Não tem pra onde correr. Eu estou tentando trocar até de igreja, mas não parece. E aí, não, e é importante a gente frisar, né, que assim, por isso, mais uma vez, se não tiver maturidade, não é. Porque você vai estragar a sua vida, seus relacionamentos. Se bobear, você vai até vai culpar Deus. Tá entendendo? Por que o senhor arrumou isso pra mim? E se bobear, ainda vai falar assim, por que minha vida não é igual do pastor fulano? Mas você não sabe como é que é a vida do pastor fulano. Você olha e acha que é maravilhoso. Tá dando pra entender? Esse é o caso. E aí, né, a importância, né, da vida com Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque o que acontece? Você tá ali, tá no azeite. Aí tem uma reunião de liderança, já deu de passear. Você está voltando para casa feliz da vida. Aí o camarada vai e já te dá dificuldade ali no trânsito. Já deu outra esvaziada. Sexta-feira à noite, cheio de ruim de roda na rua. Você está entendendo? O que acontece? Você tem que estar ali, ó, sempre enchendo. Por quê? Porque sempre acontece alguma coisa que você acaba se distanciando daquilo que Deus tem para sua vida. Não tem para onde correr. Às vezes você mesmo começa um negócio. Você viu a cara do fulano lá? Acabou. Ou seja, às vezes o Espírito até te dá um... Né, eu sinto um negócio que me dá assim, quando eu percebo que eu estou falando mal dos outros, me dá um negócio assim. Aí às vezes eu vou inseguro, porque eu sei que eu estou vacilando. Veneno escorre. Às vezes eu insisto e falo, rapaz. Depois eu peço perdão, mas assim, aí o que acontece? A gente tem que estar sempre na constância. Por quê? Não somos perfeitos. Não somos. Entende? E aí, a questão da ousadia. Você está agindo em nome de Deus. Ah, mas o
não sei se Deus quer isso, então não faz. Você está usando o nome dele. Se não sabe, não faz. Tá entendendo? É aquele caso, tem coisa que às vezes, vou pegar um exemplo meu, no domingo à noite. Um tema da mensagem era, vamos falar de vida. E aí na hora do apelo, eu falei, o apelo dessa noite é o seguinte, você que está decidido a se dedicar para alcançar almas esse ano, fica de pé. Aí, não, todo mundo ficou. O que eu fiz? Olha só. Aí, nessa hora, se você não tem aquela certeza que é Deus, você não fala. Porque eu falei assim, irmãos, olha só. Eu não estou falando para ficar de pé só porque eu falei para ficar de pé. Porque senão, você está cavando a sua condenação. E eu estou dizendo isso para você em nome do Senhor. Fica de pé se você realmente vai fazer. Se não for, continue sentado. Para o seu próprio bem. Teve até gente que saiu enquanto eu estava falando. Para mim é melhor. Está dando para entender? Então, se você vai fazer um negócio, você tem que ter aquela certeza seguinte, é Deus. Não tenha certeza, não faça. Ah, mas o povo está esperando. É melhor dizer para o povo o seguinte, Deus não mandou eu fazer, eu não sei o que é para fazer, então eu vou continuar orando, não vou tomar decisão nenhuma. Ah, ele é indeciso, sou indeciso sim, estou aguardando. É melhor isso, é mais bonito do que dizer que o mundo vai acabar no ano 2000, aí chega 2000 o ano não acaba. Com que cara a gente fica? Até porque a besteira que o pastor faz atinge toda a igreja. E em nome de Deus não é possível. Um membro que faz besteira não necessariamente atinge toda a igreja. Ainda tem isso. Isso é Foi verdade. direta pro senhor, viu, né? Rafael tá advogado do diabo. Aí o que acontece? Advogado do diabo porque está advogando pro diabo ou porque está trabalhando? Mas deixa pra lá. Então vamos lá. Aí nesse caso, a parte espiritual eu achei que ele tinha que dar um pouquinho mais de atenção. Né? Conhecimento profundo da palavra de Deus. Já pensou? Alguém fala assim, pastor, onde está escrito? Faça por onde que eu te ajudarei. Ih, irmão, peraí, vou procurar. Era mal. Entendeu? Vê se está perto de não se deve chorar o leite derramado. Tu tá entendendo? Senão vai chegar uma hora que você vai passar vergonha. Por exemplo, geralmente quando ia evangélico lá no Jô Soares, quando ele tinha aquele programa dele, tinha evangélico que sambava. Porque o Jô Soares não era crente, mas conhecia Bíblia. Sim. Fala, filho. Não, era só em relação ao que você estava falando, eu não achei muito, não sei se eu não entendi muito bem, mas a parte de preparação física, acho que até um pouco mais na frente. Ah, sim. Né? Eu não entendi para que o missionário precisa ter um preparo físico. É mesmo? Sede lá no deserto. Você vai